Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo que eu queria fazer, porque na verdade eu passei por uma situação essa semana e me trouxe muita reflexão, assim, de que eu nunca tinha falado direito sobre isso. A gente tem um vídeo aqui no canal, mas ele não fala sobre a ótica do pai, ele fala sobre a ótica da criança. Então eu queria trazer o assunto birra para nossa pauta. Vou contar primeiro o que aconteceu, basicamente, o pessoal do Instagram até já sabe, mas eu quero situar todo mundo aqui, porque eu acho interessante, eu acho que todos nós, pais, passamos por situações dessas, em menor ou em maior grau, nesse famoso falado terrible two, que eu sinceramente não gosto desse termo. Bom, a situação foi a seguinte, fomos no shopping pra ir no teatro, e no teatro foi tudo ótimo, eu levei pipoca, ela comeu pipoca, a gente saiu e eu precisava ir ao banheiro, eu tava apertada. E aí eu falei pra ela, filha, vamos no banheiro comigo? Vamos andar de escada rolante? Ela falou, vamos. Ela ama escada rolante, só que eu tenho medo, eu tenho receio, assim, então eu sempre gosto de controlar. Eu gosto de dar as duas mãos pra ela e deixar ela no meu meio, ou no máximo na minha frente, não gosto que ela fique nas laterais. E aí, quando chegou na escada rolante, ela não quis dar mão. Bom, já na escada rolante ela começou a chorar. E aí, quando a gente terminou a escada, ela se colocou no final da escada e não saía. Tinha um bando de gente subindo, as pessoas foram indo pela lateral, mas ficou aquela situação desconfortável. E ela começou a chorar, ela começou a espernear, e eu falando, Lelê, por favor, vamos comigo no banheiro, filha, eu tô apertada, vamos comigo. Eu tentei ser empática, eu tentei falar brava, eu tentei, na verdade, falar, bom, você vai ficar aí, eu tô indo pro banheiro, aquela situação meio, você vai ficar sozinha. Só que a questão é que eu não consegui bancar esse meu tô indo sozinha, porque ela tava na escada rolante, e tem a questão do perigo, de acidente e tudo mais. Então eu fui, mas eu fui, tomei pouca distância e recuei. A situação não se resolveu, veio gente tentar ajudar. Pra ir ao banheiro, quando eu senti que eu não tava mais aguentando, eu peguei ela no colo, daquele jeito, porque ela começa a espernear, e eu grávida, já não tenho o maior controle dela, ela já tá forte o suficiente pra me desestabilizar e começar até a escorregar do meu colo. E aí eu entrei no banheiro, ela gritando, parecia que eu tava indo, sei lá o que, matar ela no banheiro, sabe? Uma situação horrível. E a gente vai ficando desconfortável com todos aqueles olhares, o fato de estar em público e de você não conseguir conter a situação. Você se sente impotente naquela hora. Saímos do banheiro, ela voltou pra frente da escada. Bom, resumindo, eu nunca tinha vivido um show tão grande como a gente passou. E aí eu cheguei no carro, tava louca de vontade de chorar, desabei assim um pouco, é difícil isso acontecer comigo, mas acho que agora grávida eu tô mais sensível. E até gravei na hora um stories falando, gente, acabou de acontecer uma coisa horrorosa, a Lili fez isso, isso e isso. E aí, como eu gravei stories, muita gente se preocupou, falando, nossa, eu nunca te vejo assim, atordoada, brava, eu vi que você tava realmente muito chateada com a situação. E muitas pessoas querendo saber como eu resolvi, como eu repreendo a Helena, como eu converso com ela. Eu quero contar como eu faço aqui em casa, a minha experiência como mãe, a minha vivência e a minha bagagem que eu aprendi através de livros, através de treinamento até que eu fiz. Quero conversar sobre isso. A primeira coisa é que eu já gravei um vídeo de birra, do ponto de vista da criança, e eu vou deixar linkado aqui nos cards para quem tiver interesse. É um vídeo legal, mas não fala da minha atitude como mãe. Então são óticas diferentes. Bom, hoje eu costumo sempre fazer combinados com a Lili antes de sair de casa. Então eu sempre falo pra ela como vai ser o programa, o que a gente vai fazer, o que não vai acontecer e como eu espero que ela se comporte. Quando eu termino a situação, eu concluo e já pergunto: o que a mamãe falou? Pra ela repetir. Porque eu acho que isso faz a criança ter o entendimento. Muitas vezes ela se fixa numa parte só e não tem o entendimento completo. E aí eu percebo que como mãe eu falhei na comunicação. A primeira coisa é não falar demais, tentar não falar demais. Quando a gente se prolonga demais, eles pequenininhos acabam não pegando a coisa toda. Então, eu termino e sempre checo se ela entendeu o nosso combinado. Ah, antes de chegar no programa, uma coisa que eu também presto muita atenção para evitar esse tipo de acontecimento, de birra, de manha, é não colocá-la em situações que favoreçam. Então, por exemplo, a criança com fome, a criança com sono, a criança em programas de adulto. Algumas vezes a gente precisa fazer programas de adulto.
mas eu explico pra ela. Então, por exemplo, sei lá, preciso ir no banco. Filha, a gente vai no banco, a mamãe só vai fazer tal coisa, só vou lá tirar dinheiro rapidinho e daí de lá a gente vai fazer uma coisa legal. Combinado? Pra ela saber o que vai acontecer. Porque às vezes a birra da criança é justamente pela incerteza, pela insegurança da situação. Bom, se eu tô na situação e a birra acontece, como eu ajo? O ponto central é eu não perder a calma. Eu sempre penso isso. Eu sou o adulto, eu tenho que contornar e controlar a situação. Quando o estresse toma conta, eu acho que a situação triplica. E foi isso que eu refleti que aconteceu no shopping. A situação foi, o show que foi, e só aconteceu porque eu saí do meu eixo. É complicado quando você está em público, é complicado quando você não está esperando a situação. Nós adultos também temos nossos dias mais centrados e nossos dias mais exaustivos. Mas eu acho que a gente manter a calma é impressionante, assim, a diferença que faz. É bem aquela situação da máscara de oxigênio no avião. Você primeiro precisa colocar a sua, você precisa estar estável, respirando e bem. Para daí conseguir fazer a da criança e não deixar a situação virar um caos geral. Então pense sempre nisso. Nós somos os adultos, nós temos que ajudá-los a adquirir habilidade para enfrentar esse momento de estresse. Não adianta entrar na da criança. Existem 5 maneiras de lidar com a birra, no meu ponto de vista, e é o que eu uso aqui em casa. Então a primeira delas, tirar o foco. Eu tento distrair com alguma coisa e é uma coisa que eu tenho usado bastante com a Lelê, dá certo. Funciona muito bem, às vezes ela resiste um pouquinho, mas logo ela vai na tentação daquilo que eu tô mostrando. É legal e é fácil e prático, assim, você só precisa pensar em alguma coisa no momento que leve a criança pra fora daqui. A segunda coisa é dar carinho, assim, acolher, você ser empático. Muitas situações de birra acontecem pela falta de capacidade de se expressar. Então, às vezes, você nomear o sentimento, ou você falar, filho, você tá cansado, né, eu entendo. Dar um abraço, uma coisa assim, já vai minimizar a situação também e deixar a coisa controlada. Às vezes funciona, às vezes não. Mas esse ser empático eu acho importante todas as vezes. Você descer na altura da criança e falar, ó, eu entendo o que você tá sentindo, mas vamos resolver dessa forma? E trazer a solução pra ela. Acho que isso é importante. Na hora da birra eu percebo que não adianta ficar perguntando muito. A criança tá meio fora de si, ela não consegue, ela não tem palavras pra definir. Então você trazer a opção, você tá cansado, né? Você tá irritado. É mais fácil do que você perguntar, o que você tá sentindo? E eu fazia muito ela, eu percebi na prática que não dá certo. A terceira saída que eu também uso muito, falar bem firme e brava, assim, conter a situação. Para agora, me obedeça, alguma coisa assim. Eu dou comandos bem curtos e falo bem firme. Eu mudo o tom de voz e eu mudo minha expressão facial. Por isso que eu gosto sempre de agachar, assim. Eu desço na posição dela e gosto que ela veja. Justamente para ela entender. A gente não tá brincando, a situação ficou séria, vamos acabar por aqui. Uma coisa que tem que acontecer na maioria das vezes. Claro que às vezes você vai ser flexível. Mas eu acho que você ficar firme naquilo que você combinou e não ceder. Não ceder de jeito nenhum. Por exemplo, ontem ela fez uma birra aqui em casa depois da que aconteceu no shopping. E aí no meio da birra ela começou a falar que queria água. Aí eu falei, Lelê, eu te dou água. Peguei a garrafa e trouxe a garrafa que ela estava tomando antes. Ela, eu não quero nesse copo, eu quero no copo fulano de tal com canudo. Eu falei, como assim? Ela tá fazendo birra, ela não tá merecendo e eu vou fornecer pra ela o copo tal? Não. Eu não tô negando água, a água tá aqui, e dei pra ela. Eu não quero nesse copo. Eu falei, então, você não vai beber água. Se você tá com sede, quem tá com sede bebe em qualquer lugar. Ela relutou, ela chorou e tudo mais. Aí ela aceitou, e aquilo era sede. Então assim, eu não ia ceder a dar o copo que ela queria. Ela não estava merecendo, ela não tá em posição de mandar. Se ela tá bem, se ela me pede, mamãe, por favor, eu queria aquele copo, por que eu não vou dar? Claro que eu vou. Agora, não dá pra criança ficar definindo a situação toda e fazendo um escarcéu por conta de um copo. Então eu não cedi e eu deixei ela lá, chorando um tempinho. Eu falei, eu não tô te negando água, porque é até engraçado, fica gritando, eu quero água! Parece que você é a pior mãe do mundo. Então, quer água? Tá aqui. Você não vai definir o copo. E a última saída,
que eu confesso que eu também tenho usado bastante, é ignorar. Sair andando, no shopping foi o que aconteceu. Eu saí andando e aí ela saiu atrás de mim. Em casa eu faço muito isso, eu coloco ela, você quer chorar? Você quer fazer birra? Então você fica aqui. Eu não tenho um canto específico, sabe, do pensamento, do castigo. Cada hora é um lugar, eu só isolo ela como se fosse. Ah, a gente tá na sala, ela vai pro ambiente do quarto. A gente tá no quarto, ela vai pro ambiente da sala. Quer chorar? Pode ficar chorando, não vai ter plateia pra você. E aí eu sempre friso antes de sair e deixá-la. Quando você se acalmar, a gente conversa. Eu tô pronta pra conversar. Quando você estiver pronta, você me avisa. Eu sempre dou esse comando, de assim, eu tô disponível, eu tô te acolhendo. Gritando a gente não consegue conversar. Ou você para, ou você vai ficar aqui. E aí deixo. A Lelê não se acalma muito bem sozinha. Então às vezes eu volto e falo, você já acalmou? Aí ela fala, já. E aí ela para de chorar. Ou, não, eu viro as costas e saio andando de novo. Nessa situação é importante também você ser firme e se manter. Porque eu percebo que quando ela me vê, a situação sempre piora. Quando eu começo a ignorá-la, a situação sempre tem uma piora. E depois vai amenizando. Então você tem que bancar o seu ignorar de fato, sabe? Mas essa é uma saída que eu acho uma das últimas. Eu acho que você tem que tentar outras formas, você tem que acolher, você tem que tentar conversar. Você tá vendo que a criança tá totalmente fora de si e alterada? Aí eu deixo. Quando a situação se acalma, e só quando se acalma, eu converso sobre o que aconteceu. Eu falo que eu não gostei, eu pontuo o que ela fez errado e como ela deveria ter feito. Eu tenho a consciência que às vezes eu falo demais, mas quando eu vejo, eu já tô me prolongando. Não dá, a criança não entende, a criança precisa de frases mais curtas nessa fase da vida para conseguir captar a mensagem. Não adianta você dar um super sermão, ficar falando. Com criança mais velha, claro, dá. Agora, com 2, 3 anos, não adianta. Mas conversar é muito importante, porque eles entendem mesmo. E eu vejo, assim, que tá muito bonitinho. Por exemplo, ontem eu briguei com ela na questão do shopping e depois eu conversei. Hoje, ela falou assim, mamãe, a bailarina, você não sabe o que a bailarina fez comigo? Ela fala assim, desse jeito, é muito engraçado. A gente tava no shopping e aí ela conta tudo. A bailarina é ela e ela sou eu. E ela vai contando, e você ficou triste? Fiquei triste. E você falou pra bailarina que você ficou triste? Falei. Ela não me obedeceu. Então assim, ela entende e reproduz. Quando a situação é rotineira, assim, birrinhas bobas de dia a dia, eu sempre procuro dar 2 opções. Porque aí eu dou o poder pra ela de decidir. Então, ó, você escolhe. Você pode isso ou você pode aquilo. Por exemplo, Helena, para de chorar. Não vai parar de chorar, não vai parar de chorar. Ou você fica chorando e nós vamos embora, ou você se comporta e a gente continua no shopping. Sabe assim? Ai, eu quero ficar no shopping. Porque para essa idade, e eu já vi em artigos, em livros, eles estão adquirindo essa autonomia. E é importante para eles ter esse poder de decisão. Então dá 2 opções e aí a criança tende a fazer para você e as coisas fluem tão mais fácil. Muitos dos nossos conflitos são resolvidos de forma bem simples assim. E aí a criança também aprende que a partir de cada escolha tem uma consequência. O que ela escolher vai acontecer. Falando em consequência, eu procuro também agir dessa forma, mostrando que cada ato tem uma consequência. Então, por exemplo, ontem lá no shopping eu falei, nós vamos embora. Ah, não quero ir embora. Nós vamos embora porque você não me obedeceu. É isso que acontece quando você não me obedece. E é essa mensagem que eu quero que fique. Então não adianta eu dar bronca nela, que foi o que aconteceu, ela parou de chorar depois. Não, eu tô bem, eu não quero ir embora. Não, agora nós vamos embora. Você já perdeu a sua chance. Sua chance aconteceu antes. Então eu sempre deixo isso claro. Só que eu acho importante também o castigo ser proporcional. Não adianta você tirar o mundo porque a criança fez isso, né? Ou você não tirar nada e a criança ter dado um show. Ontem, o que eu fiz? Eu fui embora, então eu privei ela do programa que ela queria, que era brincar no planeta imaginário, e ela ficou falando, eu quero o planeta imaginário. Você perdeu, da próxima vez você se comporte. Ela tava comendo pipoca, eu falei, pode me dar pipoca, você não tá merecendo, então confisquei a pipoca. E quando a gente tá no carro, ela gosta de ouvir música, a música da Elsa, a música da... Eu também falei, Lelê, perdeu a música. Fui o caminho quieta. Quando ela acalmou, falei o que eu tava sentindo, o que eu não tinha gostado, e depois falei, agora a mamãe não quer mais conversar. Eu tô triste com você.
e fui o caminho quieto. Ela foi o caminho todo tentando chamar minha atenção. Mamãe, você tá feliz? Mamãe, olha a minha careta. Mamãe, e aí eu já nem troquei mais olhar. Eu deixei o carro sem som, nem meu nem dela. Deixei o rádio desligado até porque eu tava precisando organizar meus pensamentos e voltar pro meu eixo. E cortei ali, não dei muita corda pra ela. Ah, uma coisa importante que a Helena faz muito comigo. No carro ela já começou. Você vai falar pro papai? Papai tá triste? Eu queria o papai, porque ela faz muito isso. Ah, se eu tô brava com ela, ela gruda no Diogo pra ficar mais tranquila. E aí quando eu cheguei em casa que eu encontrei ele, eu falei, não faça festa. A gente já tem assim, ele já me entende no olhar, ele já sabe que foi uma tarde difícil. Então ela chegou, papai! E ele, Lelê, a mamãe tá triste. A gente banca um o outro, entendeu? A gente legitima. Porque é importante que a criança não fique jogando do pai pra mãe, da mãe pro pai, a situação conforme for favorável pra ela. Então, não tá bom com nenhum dos dois. Tá legal? A gente vai ficar legal a família inteira. É isso que a gente faz aqui. Uma coisa que eu tô valorizando muito agora nessa fase da Lelê, ela tá com 2 anos e 7 meses, é a comunicação. Então eu vejo que muitas vezes ela desespera e a situação sai do controle porque ela não fala, porque ela não se comunica. E é uma falta de capacidade mesmo. Então eu tenho estimulado muito isso. Às vezes ela quer, sei lá, um copo que seja igual eu falei agora há pouco. E ela começa, eu falo, calma, fala pra mim o que você quer pra eu poder te ajudar. O copo! Para de gritar, a mamãe entendeu que é o copo, mas eu não entendi o que você tá querendo. Então eu estimulo essa comunicação. E eu vejo que tá dando certo, por exemplo. Esses dias eu falei, não vai mexer aí. Ela, mas mamãe, eu só quero ver. Falei, ah, tudo bem, ver você pode. Então, sabe, assim, a gente tem afinado essa questão da comunicação. Eu tô tentando estimular. No carro é uma situação que ela desespera muito, assim, ela começa, quero sair, quero sair. Ela começa a brigar. E eu falo, Lelê, o que você quer? Você quer ouvir uma música legal? Você quer o iPad? Olha só, olha pro lado, olha pro outro, a gente não tem pra onde ir agora, a gente tá indo pra tal lugar, sei lá, a gente tá indo pra casa da vovó, vai ser legal lá, calma que a gente já vai chegar. Então eu tô tentando estimular essa comunicação e eu vejo que tá dando resultado. Claro que a situação ainda acontece, ela ainda desespera e grita, mas aos poucos a gente tá evoluindo nessa questão da comunicação. A última coisa assim muito importante que eu vejo que ela gosta é valorizar quando tá legal. Porque às vezes a gente tende a dar bronca, a fechar a cara, a brigar quando a criança tá, né, naquela situação, mas a gente esquece de valorizar quando as coisas estão legais. Então eu valorizo na hora. Ela tá indo bem, a gente tá no shopping, a gente tá passeando, tá legal, eu olho pra ela e falo, filha, tá muito legal assim. A mamãe fica muito feliz quando a gente passeia junto e as coisas são tranquilas. Parabéns, eu tô muito orgulhosa de você. Então eu sempre faço isso. E é bonitinho que eu vejo ela fazendo com as bonecas também. Hoje mesmo ela sentou e falou assim, eu tô feliz com você. E aí ela usa disso, sempre assim, vira e mexe, ela pergunta pra mim, mamãe, você tá orgulho? Mamãe, você tá feliz? E aí eu respondo, tô, você tá muito legal, ou não tô porque você fez isso, isso, isso. Mas se você se comportar, eu vou ficar. Então eu sempre posiciono dessa forma. Eu acho muito legal a gente valorizar também o bom, porque a gente tende a sempre se focar e se lembrar do que é ruim. Eu queria deixar uma reflexão para nós como pais. Primeiro, que os comportamentos são aprendidos. Então assim, se a criança tá agindo dessa forma, é porque foi ensinado para ela assim, é porque ela vê assim, então de repente ela tem esse exemplo, ou porque a dinâmica se criou dessa forma. Então quando a gente muda, eles mudam automaticamente. As crianças reagem, as crianças imitam e as crianças aprendem basicamente tudo com a gente. Claro que tem a influência do meio, a influência genética, a própria personalidade da criança, mas tudo é moldável. Comportamentos são aprendidos. Então eu acho que se a gente quer que a criança mude, a gente precisa rever, refletir e ver se a gente está agindo da forma correta. Não adianta você querer que seu filho não tenha chilique se você não consegue se controlar, se você bate porta, se você grita e se você se desestabiliza ao menor sinal de estresse. Então eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que se um comportamento ele continua se repetindo,
É porque ou a criança tem ganho com isso, ou ela evita perdas. Então, por exemplo, se toda vez que ela tem um chilique, você cede e faz o que ela quer, ela vai aprender que te levando ao limite, ela vai conseguir. E ela vai usar disso mais vezes, eles são muito inteligentes. Por isso é muito importante você se manter firme e não ceder naquilo que você combinou, naquilo que você acredita, naquilo que você começou falando. Eu acho essas duas coisas assim muito importantes pra gente refletir. Se você quer uma mudança no seu filho, reflita e mude você também, porque a situação que vocês criaram, a dinâmica da família, tá levando a esse comportamento de repetição. E também, se a gente quer que o comportamento deles mude, a gente precisa ensinar como a gente gostaria que fosse, como eles podem agir diferente. Às vezes eles continuam fazendo simplesmente porque eles não sabem uma nova forma, uma forma diferente. Então cabe a gente conduzir a situação para que a situação tome um novo caminho. Eu achei isso muito interessante e na verdade essa é a minha dica final, que eu aprendi essas coisas num treinamento que eu fiz, que chama Adeus Birra. Quando a situação aconteceu ontem, esse treinamento eu fiz já faz um tempo, e aí quando a situação aconteceu, eu lembrei dele e pensei, gente, é perfeito eu falar sobre isso no vídeo, porque tem tudo a ver, eu acho que me deu uma super bagagem, e não é um treinamento só teórico, ele tem exercícios assim, ele mostra na prática. Certas horas eu até queria avançar no treinamento, mas tinha uma liçãozinha de casa, tinha você observar seu filho, anotar comportamentos que se repetem, enfim, e aí aquilo vai te levando a construir e a enxergar onde você poderia fazer diferente, aonde você precisa mudar, aonde o seu filho está errando e onde você está errando. Eu achei muito bacana. Eu entrei em contato com eles, o treinamento ainda tá valendo, então eu vou deixar o link aqui no box de descrição para quem tiver interesse. São vários módulos, acho que são 3 módulos, e as aulinhas são de 10 minutos, então assim, é muito tranquilo de você fazer e você consegue ir caminhando e evoluindo. Eu tive um ganho muito grande e ontem, revendo as minhas anotações, porque eu tenho num caderninho, eu gosto de anotar conforme eu assisto. Eu percebi exatamente isso, onde eu errei com a Helena. Eu errei quando eu saí do eixo. Eu me desestabilizei. Quando eu me desestabilizei porque eu estava em público, porque a situação tomou uma proporção maior do que eu imaginava, a coisa virou caótica. Eu tinha que ter me mantido no eixo. Então quem tiver interesse, eu achei um treinamento bem legal e eu vou deixar aqui embaixo. Para finalizar, eu só quero resumir uma coisa meio polêmica. O que eu, Marina, acredito sobre palmadas. Aquela palmadinha que uns condenam, outros acham que é extremamente importante na correção. Eu não quero julgar, eu não acho que a minha forma de pensar é a correta, mas eu vou expor para concluir o meu pensamento e para vocês conseguirem entender o que eu acredito e o que eu não acredito. A palmada, para mim, diz muito mais sobre a frustração do pai ou da mãe do que como forma de correção. É, na minha opinião, tá? Não tô querendo impor isso. É só o que eu acho. Eu acho que é muito mais a gente extravasar aquele nervoso, aquela raiva do momento, do que de fato a criança aprender por isso. Eu acho que você tá usando da força, você tá usando de ser maior, do autoritarismo, vamos dizer assim, e eu não acho que essa é a melhor forma de ensinar. Eu acho que você ensina no exemplo, acho que você bater é você dar o exemplo contrário. Então, eu não acho que a criança tem que aprender que ela pode bater em alguém. A gente passa o tempo todo da infância falando, não bata, divide o brinquedo, não pode morder. E aí, quando a criança faz alguma coisa errada, de repente ela recebe uma palmada. Eu acho que você tem que ganhar o respeito, você pode até impor o respeito, mas não é usando da sua força física, que obviamente é maior que a da criança. Tanto a mãe quanto o pai são o dobro daquela criança. Então eu acho que isso traz uma sensação de medo. Eu não gosto nem muito quando põe a mão no rosto, assim, sabe? Eu acho que ninguém gosta, você não quer se sentir invadido. Então não invada o espaço físico do seu filho, ou o corpo do seu filho dando um tapinha. Essa é a minha forma de pensar. Eu nunca usei com a Helena. Não vou dizer que, por exemplo, quando eu tô brava, quando eu tô nervosa, não me venha à vontade. Por exemplo, ontem no shopping, que ódio, sabe? Eu tava querendo
morrer, matar, fazer qualquer coisa, mas eu não queria estar naquela situação. Mas eu acho que é pegar atalho, eu acho que é você ir pelo caminho mais fácil. Então eu não acredito, eu nunca dei, o Diogo nunca deu, porque a gente tem isso acordado entre a gente. O Diogo nem é tão claro assim, tão convicto de tudo que eu acho, mas eu sou tão contra que ele respeita a minha vontade na maneira da criação. Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou super longo, mas é que é um assunto difícil, é um assunto que a gente quer falar muito, e é um assunto que tá super latente em mim, por conta da situação vivida, por conta da idade da Lelê. É uma fase de muitas birrinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar e avaliar o vídeo aqui embaixo. Tchau, tchau!